Olá pessoal, olá frequentadores dos Servidores de Jesus, de outras casas espíritas, sejam todos bem-vindos, sejam espíritas ou não, sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje. Hoje nós iremos falar do maior aos olhos de Deus, nós iremos esmiuçar um pouquinho, detalhar um pouquinho sobre esse título de hoje, né? O que ele traz para a gente, né? As ações nossas, individuais e mesmo coletivas. E hoje nós dividiremos a palestra, eu e mais a Michele. Michele, dá um oizinho aí pro pessoal. Isso aí, Michele. Nós iremos falar um pouquinho desse tema de hoje, mas antes, deixe o seu like aqui pra gente. O YouTube recomenda a outras pessoas, quanto maior o número de joinhas, né, de likes, recomenda a outras pessoas e assim a gente difunde as nossas palestras para mais pessoas, tá? Deixa aqui no cantinho direito do seu vídeo. Se quiser também receber as notificações a respeito das nossas palestras, que nós temos sempre às quintas-feiras e aos sábados, se vocês quiserem receber as notificações, quando assim nós tivermos uma nova palestra, só colocar no sininho para as notificações e assim vocês vão receber, tá bom? Então nós iremos falar um pouquinho hoje. Antes de começar a nossa palestra, nós teremos a nossa leitura de página, Michele irá falar e logo na sequência a gente faz a nossa prece e dá início propriamente à nossa palestra de hoje. Michele, é contigo. Então, pessoal, eu tirei a oração do livrinho A Gema de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Em qualquer momento no caminho da vida, a resposta cristã será sempre desfazer a força do mal pela força do bem. O coração aberto às sugestões do bem aclara a consciência, dilatando-lhe a grandeza. A consciência sem mancha ilumina a mente, renovando-lhe as manifestações. A verdadeira renúncia não é a desistência da luta edificante, e sim o trabalho silencioso no auxílio àqueles que nos propomos auxiliar ou salvar. Aprendamos a viver para o bem dos outros, a fim de encontrarmos o nosso verdadeiro bem. Emmanuel. Com você, Bruno. Obrigado, Michele. Então agora a gente vai fazer a nossa prece para a gente dar início à palestra. Então vamos agradecer ao nosso Pai, a todos os amigos espirituais que nos guiam, que nos orientam, que nos auxiliam na nossa jornada evolutiva, que nós possamos mais uma vez estar aqui nessa palestra para nos fortalecer como seres eternos que somos, seres em ascensão, e assim possamos utilizar todo o conhecimento evangélico para o nosso próprio bem, para a nossa própria elevação espiritual e, consequentemente, nos elevar, nos iluminar, aumentar cada vez mais o amor dentro da gente, esse amor divino que nós já temos dentro da gente, a gente só precisa engrandecê-lo, fortalecê-lo, esse amor divino que todos já temos dentro da gente. E através das passagens evangélicas, do Espiritismo, que nós possamos ser, através desses conhecimentos, se utilizar disso tudo para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio amor e, consequentemente, menos dores, menos aflições, menos sofrimentos nós necessitaremos passar enquanto encarnados aqui nesse orbe, nesse planeta. Gratidão imensa, queridos amigos espirituais, nosso querido mentor espiritual da nossa casa, que tanto nos guia, nos orienta, que possa estar sempre conosco, igualmente, enquanto aqui no YouTube, mas também presencialmente, quando assim for permitido novamente estarmos juntos. Gratidão imensa a todos e que possamos ter uma ótima palestra que possa iluminar os nossos corações, iluminar o nosso caminho, o caminho da nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho desse tema de hoje, como eu já adiantei, né? O maior aos olhos de Deus. E para iniciar essa palestra, nós utilizamos o livro
o Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias. Igualmente, os dois livros de Allan Kardec, que foram os livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e também os livros Pensamento e Vida de Emmanuel e o Pão Nosso. Todos eles nos auxiliarão nessa palestra de hoje, tá bom? E para a gente iniciar, nós iremos falar um pouquinho desse movimento que temos dentro da gente, o movimento de querer ser o maior em tudo. O maior na vida profissional, o maior na vida afetiva, o maior financeiramente falando, mas nós esquecemos do maior espiritualmente falando, nos engrandecer enquanto espíritos que somos. Mas isso que faz com que a gente deixe de lado as questões espirituais e fortaleça as questões puramente materiais, está envolvido uma força tão grande dentro da gente, que vem de séculos e séculos, que é o orgulho. O orgulho como o pai de todos os males. E eu trouxe uma passagem para mostrar a vocês que tem tudo a ver com o tema de hoje, e diz assim: os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança e, colocando no meio deles, respondeu: em verdade, eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza de uma criança não entrará no reino dos céus. Porém, olha que importante: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. É importante a gente ressaltar que humilhar aqui não é no sentido pejorativo, é no sentido de se colocar num papel de humildes. Todo aquele que se colocar no papel de humilde, né, se fizer pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E o nosso orgulho faz com que a gente enxergue justamente o contrário. Para que a gente ser maior no reino dos céus, eu tenho que ser maior perante a humanidade, perante aos meus próprios irmãos, ter mais do que todos. E não é assim, não é? Nós teremos que nos assemelhar como a criança, pequenos como uma criança. Não se humilhar, mas se colocar como humildes. E aí, essa passagem ela é tão importante que ela também está em outras passagens, também lá em Mateus e em Lucas. Não é exatamente a mesma passagem, mas o mesmo contexto, o mesmo significado que Jesus nos trouxe. Lá em Mateus, em outra passagem em Mateus, todos sabem que os governantes dos povos dominam os seus governados e que os poderosos exercem sobre eles o seu poder. E isso não deve acontecer entre vocês. Isso é Jesus falando aos discípulos, que isso não deve acontecer entre vocês, meus discípulos. Ao contrário, todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E aquele que dentre vocês que quiser ser o primeiro, que seja um servo. Procurem seguir meu exemplo, pois eu não vim para ser servido, e sim para servir. Olha só, Jesus, na sua imensa humildade, que nós não temos nem como mensurar o tão grande é a humildade de Jesus, ele mesmo fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós aqui, pequenos que somos ainda, tadinhos de nós, não é mesmo? Queremos ser o maior, queremos ser servidos o tempo todo, não é? E olha que interessante que veio aqui à minha mente agora. Um dos exemplos disso, a escravidão. A escravidão que foi muito forte no nosso país, no nosso Brasil, que colocou esse papel, colocando os outros como inferiores, né? No caso, os negros, os escravos, como serem inferiores, eram capazes de falar na época que nem alma tinham os escravos e poderiam ser feitos qualquer coisa com eles, e eles só serviam para servir aos seus grandes, aos brancos, né? aos seus senhores. E olha que quanto orgulho emanado nesses sentimentos ainda estava nessa época e, consequentemente, também está conosco aqui
até hoje, né, e reflete nas nossas ações. E também lá na passagem em Lucas, que é todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Essas 3 passagens reforçam muito a necessidade da gente deixar o orgulho de lado e buscar um pouco de, pelo menos um pouco mais de simplicidade, de humildade, mas isso que vai falar pra gente é a Michelle daqui a pouquinho, tá? Eu vou falar um pouquinho desse orgulho, ela vai falar mais sobre, detalhar um pouquinho mais sobre a humildade pra gente. E eu trouxe um pouquinho, só para conceituar, como eu sempre gosto de fazer, o que seria o orgulho? Peguei lá do dicionário, simplesmente, que é o sentimento egoísta, a admiração pelo próprio mérito. É o excesso de amor próprio, é a arrogância, é a soberba. Né? E o oposto disso seria justamente a modéstia, a simplicidade e a humildade. Mas esse mal, esse orgulho, ele está tão impregnado na gente que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, melhor dizendo, questão 785, Kardec vai perguntar aos espíritos: qual é o maior obstáculo ao progresso, à nossa evolução espiritual, né? Ao progresso da humanidade, espiritualmente falando, né? Evolutivamente falando. E os espíritos vão começar a resposta assim: é o orgulho, é o egoísmo. E esse orgulho, ele é o pai, como eu já adiantei, de todos os males. Se a gente for aprofundar cada mal que existe, cada coisa ruim que existe ainda dentro da gente, ou que a gente enxerga na sociedade, a gente vai enxergar que lá no fundo há o orgulho ainda impregnado. O orgulho, ele é tá tão enraizado nas nossas coisas que a gente ainda não percebe, nas nossas ações, nas nossas atitudes, que a gente ainda não percebe. E ele é mas tão importante, negativamente falando, que se ele não existisse, todos os males, os outros males não existiriam. Né? Pode falar qualquer um, né? A própria vaidade, os males que acontecem, a corrupção, os males que acontecem conosco, por exemplo, um assalto, por exemplo, né, de um querer ser maior que o outro, ter o que o outro não tem. A gente vai analisar cada ponto, a gente vai enxergar que a base disso tudo é o orgulho. Que se ele não existisse, nós não enfrentaríamos nenhum mal. Nós não seríamos e não praticaríamos nenhum mal. Não é mesmo? E lá na Revista Espírita, o São Luís vai falar um pouquinho desse orgulho pra gente. Ele vai falar que assim, ó, em verdade vos digo que o orgulho é semelhante ao joio que afoga o bom grão. Aquele dentre vós que se julga mais do que o seu irmão e que se vangloria é insensato. Sábio é o que trabalha por si mesmo, com humildade. Tá escrito como humildade, mas é com humildade em seu campo, sem se envaidecer da sua obra. Olha que importante. E a gente faz as coisas no nosso dia a dia e quer status, não é mesmo? Orgulho por trás disso. Eu estou fazendo, mas esperando ser reconhecido para tal. E engana-se, meus amigos, que o que vos fala nesse momento, tirando Michelle, que Michelle é santa, né? Ela tá rindo ali. Engana-se que o que vos fala já é totalmente humilde. Muito pelo contrário, né? Se eu aqui estou, né, é porque ainda tenho muito orgulho, muita vaidade, e eu estou utilizando isso, pelo menos trabalhando esse orgulho, essa vaidade que há dentro de mim, tentando trabalhar pelo menos para o bem. E isso é muito importante a gente ressaltar. Por quê? Quando a gente tem algum mal dentro da gente, a gente não deve deixá-lo de lado. A gente deve encará-lo de frente, né? Se utilizar do mal para o bem. De que forma? Como esse exemplo que eu estou dando para vocês. Se eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, eu tento utilizar essa vaidade, esse orgulho, para o bem, né? Se eu gosto de aparecer, né, que eu esteja dando palestra, por exemplo. Esse é só um exemplo, né? Então, mas eu sei que Michelle é santa, né? Michelle, ela veio com missão, então não é o caso. Mas
quem vos fala, sim. Tá bom? Então, isso é muito importante. A gente não fugir, a gente encarar de frente o que nós temos de ruim, reconhecer o que nós temos e tentar domá-la, né? Não deixar que esse mal prevaleça. Eu tenho esse mal, eu vou tentar utilizá-lo, esse mal, para o bem. Não deixar que ele passe por tudo aquilo que eu tenho de bom. Não, se eu tenho aquele mal, eu vou tentar utilizar isso para o bem. Então é domar o mal e não deixar de lado, não tentar fugir do mal que existe dentro da gente. É reconhecer e utilizar esse mal para o bem, tá bom? Então, mais um pouquinho sobre essa questão do orgulho. Agora quem fala é o Emmanuel, no Pensamento e Vida. Ele vai dizer que o seguinte, que a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que o cercam, como o exemplo da escravidão que eu falei para vocês, né? Despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão. Olha que interessante o que ele fala. Nós criamos uma ilusão na qual o orgulho é o centro de tudo, mas é justamente o contrário, é ele que nos atrasa, é ele que faz com que a gente sofra cada vez mais, que atrasa a nossa evolução, a nossa jornada evolutiva, né? Nós criamos essa cidadela de ilusão, olhando só para si de forma egoística, né? E eu gosto sempre de trazer exemplos, né? Exemplos de passagens, e em outras palestras eu já mencionei um texto vou botar aqui para vocês, do David Bowie, né, que desencarnou no ano 2000, e ele faz uma comparação para que ele, através desse texto, ele nos demonstra como nós somos pequenos, nós não somos realmente nada, né, e nós nos achamos muito. Ele diz assim, ele pegou desde a nossa criação, né, da criação do planeta, e resumiu dentro de uma semana. E ele começa assim: tomemos 6 dias da semana para representar o que de fato se passou em 5 bilhões de anos. O nosso planeta nasceu numa segunda-feira, a 0 hora. A Terra formou-se na segunda, terça e quarta até o meio-dia. A vida começa quarta-feira e ao meio-dia, e desenvolve-se em toda a beleza orgânica durante 4 dias seguintes. Somente às 4 da tarde de domingo, ou seja, já no último dia, é que grandes répteis aparecem, os dinossauros. 5 horas mais tarde, às 9 da noite, quando as sequoias brotam da terra, os grandes répteis desaparecem, a extinção dos dinossauros. O homem surge 3 minutos antes da meia-noite de domingo. A um quarto de segundo antes da meia-noite, Cristo nasce. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia-se a Revolução Industrial. Agora é meia-noite de domingo e estamos rodeados de pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente, né? Nós estamos nesse último 40 de segundo da humanidade e nós nos achamos o rei da cocada preta. Não é? Os donos do universo, nós podemos fazer tudo com o universo, e com o planeta e com o universo, né? Dominar outros seres, ou outra população, ou mesmo outros planetas, né? Como nós vimos, nós podemos ver em diversos filmes por aí, né? Nós destruímos a Terra, vamos buscar outro, vamos lá dominar a Terra. Quando nós vimos, nós podemos ver, por exemplo, um filme desse de extraterrestre, por exemplo, na qual os extraterrestres vêm dominar a Terra, é porque nós somos assim, nós enxergamos assim e nós faríamos assim
se fosse o caso, no caso do filme, né? No caso, se o planeta que nós moramos estiver em extinção, vamos lá e vamos vamos dominar ou tomar o planeta que é do outro. Isso é muito interessante. E falando um pouquinho desse planeta, eu trouxe um videozinho para a gente ver, vou botar aqui para vocês, o vídeo, para mostrar como a gente é insignificante, né, perante a humanidade. Não é insignificante para Deus, isso é muito importante a gente falar. A gente não é insignificante para Deus, mas relativamente ao pontinho lá do universo que nós nos encontramos, nós não somos nada, senão poeiras realmente do universo. Mas para Deus, cada ser é importante. Isso é importante a gente diferenciar, tá? Vou mostrar um videozinho para vocês aqui agora. Então, vocês puderam ver aí, não é? Onde nós nos encontramos no universo? Onde? Né? Um pontinho lá que talvez se não existíssemos, talvez não mudaria nada para o universo, não é? Nós nos achamos muito, 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 muito mesmo. E vocês já podem ver aí que eu trouxe um texto do Emmanuel também lá no Pensamento e Vida, que vai nos trazer as consequências. O que esse orgulho é tão impregnado ainda dentro da gente, ele nos traz de malefício. E olha o que o Emmanuel vai falar para a gente. Possuída pelo espírito de posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, e o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, e se exprimem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, não é mesmo? Em que a ausência da humanidade comanda o incentivo à loucura, nos mais dolorosos conflitos passionais. Isso tudo, meus irmãos, minhas irmãs, o orgulho impregnado gera todos esses males aí, né? Doenças físicas, ulcerações, depressões, ciúmes, tudo está impregnado, o orgulho aí dentro. Até mesmo, como ele fala aqui, as experiências dolorosas do nosso dia a dia, né? Não só as doenças físicas, mas as experiências, tá tudo impregnado um pouco desse orgulho. E aí mas como eu já disse anteriormente, é importante a gente domar isso que há dentro da gente, né? Não deixar de lado, obviamente não, domar, encarar isso. Eu quero utilizar, eu já reconheço que eu tenho todos esses males, ou eu já tenho esse orgulho, por exemplo, e vou trabalhar isso dentro da gente, eu vou fortalecer positivamente isso dentro da gente. Tem uma fábula, que não sei se é verdade, mas enfim, mas sempre toda fábula sempre traz um conceito, né, um ensinamento por trás. De uma repórter que foi entrevistar um índio brasileiro.
E aí, esse repórter, perdão, esse índio, fala para a repórter que ele tinha 2 cães dentro dele, né? Que eles brigam constantemente, esses cães dentro do índio. E aí a repórter pergunta para ele, mas qual que vai vencer essa luta? E o índio responde, o que eu alimentar. Então, aquele cão que eu alimentar dentro de mim, que vai vencer. Então, se eu tenho algo ruim, mas também tenho algo de bom, vai haver esse conflito do bem com o mal dentro de mim. Eles vão se bater sempre. Mas qual que vai prevalecer? É o que eu alimentar, o que eu buscar fortalecer, dar a ração para qual? Pro cão do mal ou pro cão do bem que há dentro da gente? Então, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós temos o anjinho e o diabinho dentro da gente. O que vai prevalecer é qual eu der ouvidos, é qual eu alimentar, tá bom? E, antes da Michelle entrar aqui para falar pra gente um pouquinho, olha essa figura que eu trouxe pra gente. São diversas pessoas ilustres do espiritismo, de outras religiões também, não é? E também temos o nosso querido amigo, nosso mestre Jesus. O que todos eles têm em comum? Todos esses ícones. Todos eles foram e são grandes ícones, né, no que propuseram fazer. Todos fizeram e trouxeram grandes conquistas para a humanidade. Né? Temos Allan Kardec, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, a Teresa de Calcutá, o nosso querido Jesus, Francisco de Assis, Martin Luther King e o Divaldo Pereira Franco. Todos eles, eu trouxe só alguns, obviamente, mas poderia ter trazido aqui diversos outros ícones. Todos eles foram expoentes, grandes transformadores, mudaram a humanidade. Mas o que todos têm em comum, né, o maior exemplo, claro, é Jesus, que nenhum deles buscou ser o maior. Eles simplesmente foram o maior. Não buscaram nem mesmo ser ricos. O maior exemplo talvez seja o próprio Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros, poderia, se ele quisesse ficar rico com as suas obras, com os seus direitos autorais, mas não, ele doou todos os seus direitos autorais para as obras sociais. Então, eles foram sim o maior aos olhos de Deus, naquilo que se propuseram fazer, mas eles não buscaram ser o maior. Ah, eu vou fazer isso para ser o maior, né? Colocando o orgulho à frente, e nem mesmo buscaram enriquecer com aquilo. O enriquecimento veio de forma espiritual e não financeira e não material. Muito interessante, não é? E agora, para falar um pouquinho mais sobre essa humildade, Michelle vai falar um pouquinho, né, vai detalhar um pouquinho para a gente. Michelle, é contigo. Oi, pessoal. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema. Aprendi bastante e procurei pesquisar sobre o tema porque é muita responsabilidade falar, né, de humildade, de orgulho. E eu quero começar aqui com um texto do Evangelho, que é o capítulo 7, que fala o seguinte: Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. E aí eu procurei pesquisar, eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias, e eu encontrei um material muito interessante que ele fala sobre a humildade, de uma forma bem simples. Ele fala o seguinte: humildade não é você usar uma calça baratinha, almoçar em um lugar mais econômico, ou usar um chinelo velho, tá? Isso é custo de vida. Ou seja, humildade é a sua postura diante da vida, né? E acrescentando o Chico, ele ainda diz que a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar
provar e tomar qualquer atitude compreensível no brilho pessoal, apenas abençoa, né? E uma coisa muito interessante, uma historinha do Chico, é o seguinte, que em um determinado dia, Chico estava lá psicografando, né? Ele ficava horas psicografando, até 16 horas psicografando, e aí ele lia as psicografias, né? Principalmente para as mães que perderam seus filhos, né? E as mães choravam, né? E sabia que aquela psicografia era individualmente para ela. E teve uma psicografia que veio uma moça que trabalhava com o Chico e falou para o Chico: Poxa, Chico, essa psicografia aqui, os dados, não tá batendo. E aí o Chico olhou, pediu perdão: Poxa, eu peço desculpas. Tá tudo bem, Chico? Aí o Chico falou: É que hoje eu estou muito doente. Eu estou passando mal, eu não estou bem. Vamos fazer uma coisa? Olha a humildade de Chico. Chico pegou a moça pela mão, foi num quartinho, numa salinha, fez suas orações, sentou, colocou a mão no rosto, como ele sempre fazia. Ele pegou a mesma psicografia e aonde estavam os dados, porque toda a psicografia do Chico tinha dados pessoais ali daquelas pessoas envolvidas, né? Chico começou a riscar os dados e escrever em cima. Aí voltou, retornou novamente para a sessão onde estavam as mães e leu a psicografia. Aí a mulher de um lado, né, se emocionou, começou a chorar muito e realmente os dados tinha tudo a ver com a pessoa, com aquela mãe que estava chorando. Então olha a humildade de Chico de reconhecer ali naquele momento que ele também era humano, né? Ele tinha suas necessidades, suas dificuldades. E também tem uma outra historinha de Chico, que quando ele passava, né, horas psicografando, né, trabalhando lá no centro espírita, Emmanuel sempre chegava para ele em determinados momentos e falava: hora de recarregar as energias. E aí levava Chico. Chico ia até as comunidades, né, bairros mais pobres, ajudar as pessoas, e todos se emocionavam vendo Chico, e aquilo recarregava a energia para ele, né? Então Chico poderia muito bem ficar em casa descansando, né? Porque ele trabalhava muito para a espiritualidade, mas não. Ele decidia ia junto com Emmanuel lá para as comunidades ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, né? Então é um exemplo muito grande de humildade. E aí o Haroldo Dutra ele fala o seguinte: humildade não é algo que se aparenta por fora. A humildade, ela não pode ser vista pelos olhos físicos da matéria, vai muito mais além, né? É realmente uma postura de vida, é você olhar para dentro, né? Ver as suas imperfeições, ver o que você precisa mudar, é o seu olhar diante da vida, né? O seu olhar diante das pessoas, né? Com o próximo. E ele fala o seguinte, isso eu achei muito interessante. Você pode encontrar uma pessoa na maior penúria material e reconhecer nela alguém extremamente orgulhosa e prepotente. Como você pode também entrar em uma mansão e encontrar um coração profundamente humilde, né? Segundo Haroldo, humildade não é o tamanho da sua conta corrente. E aí, abrindo aqui esse livrinho do Agenda de Luz, achei muito interessante. Não existe, de André Luiz essa frase, não existe mal em possuir o dinheiro. O mal decorre da invigilância quando permitimos na Terra que o dinheiro nos possua. Né? Então, até aquela pessoa, né, bem abastada, aquela pessoa, né, financeiramente bem-sucedida, pode ser um coração extremamente grandioso em relação à humildade, né? E humildade também não é ser medíocre, ignorante, né? Principalmente, e aí vem uma tarefa muito difícil, né? Para Haroldo, humildade é assumir
quem você é. Não ser menos, nem ser mais. E isso é interessante, porque principalmente agora nesse momento, né, que nós estamos vivendo da pandemia, uma situação difícil, muitas pessoas que ficam em casa por causa da quarentena, convivendo mais com os seus familiares, está sendo muito difícil para muitas pessoas olhar para dentro. E Haroldo até comentou numa palestra dele que é o seguinte: por causa da pandemia, as pessoas estão sendo convidadas forçadamente a se olhar para dentro. Porque você fica muito tempo em casa. E tem muita gente que não está gostando do que está vendo. Porque é um exercício muito difícil. Se olhar para dentro é olhar para o espelho, né? E aí nem sempre você fica satisfeito com aquela imagem que está sendo refletida diante de você. Mas isso é muito importante, porque é preciso ter muita coragem para se olhar para dentro. Então, o recado que eu quero deixar para vocês: aproveite essa oportunidade, aproveite a oportunidade, esse exercício diário. Não vai ser fácil, não está sendo fácil para ninguém. Olhe as suas imperfeições, né? E é preciso muito empenho. Eu escutava muito essa palavra do Luiz, que eu nunca vou esquecer, o empenho, né? Porque o empenho, ele tem que ser contínuo, né? É todo dia, é um trabalho de formiguinha. Não precisa ficar triste, porque às vezes você assume, né, aquela postura, eu quero melhorar, né? E você não muda do dia para a noite. É um exercício diário. Então não fique triste se você cair novamente no mesmo erro, né? Você tem que ser um exercício diário, tem que ser um trabalho contínuo, tem que ter muita força de vontade, muita oração, muito evangelho no lar. Ah, mas meus parentes não gostam de evangelho no lar. Não tem problema, faz você, né? E olha, eu estou escutando ainda de muita gente que é espírita também, que também está tendo dificuldade de fazer o evangelho no lar individualmente. Então, abre o evangelho, lê uma parte, né? E se está difícil o convívio, exerça o silêncio, né? Chico já dizia, né? Que quando chegar aquele momento, né, do ímpeto, né, aquela vontade de falar, vai e bebe um copo d'água, enche a boca de água, né? E para não dar margem, às vezes, em acontecer até uma discussão, né? Então, o que eu quero dizer a vocês é para ter coragem, sabe? Olha para dentro, vê o que você pode mudar, o que você pode melhorar, faça algo para você, medite, né? Faça oração antes de dormir, tenta se conectar. E aí, voltando, a humildade, na minha humilde opinião, é você assumir também que precisa de Deus, porque essa reforma é muito difícil, eu acho que nem dá para fazer sozinho, né? Você precisa sentir que você faz parte, né, de algo superior, né, de uma espiritualidade maior. Esse momento está sendo muito importante para você se conectar com a sua espiritualidade. Ela está aí dentro de você, né? A sementinha, como diz o Murilo, está aí dentro de você, pronta, né, para crescer. E só pelo simples fato de você também assumir, né, essa vontade de querer melhorar, ou seja, o terreno ali é fértil, né? Então, esse foi o recadinho aí para vocês. E aí, o que acontece? Ser humilde, na verdade, trabalhar a humildade dentro de você, você também reconhecer que você é falho, né? Nós erramos muito, né? E vamos continuar errando, porque a reforma íntima não é um exercício tão fácil e tão simples assim, mas não é impossível, né? E é reconhecer que você, o humilde, ele é interessante, né?
A pessoa humilde, ele tem aquela sensação que ele tem que mudar, que ele precisa melhorar, que ele precisa ser uma pessoa melhor, né? Mas ele sempre reconhece que ele precisa melhorar sempre. Ele não tem aquela sensação, não, eu atingi o ápice da reforma íntima. Não. Para ele tem que melhorar sempre. Todo dia é um exercício para se reinventar, né? Para chegar, para se conectar mais perto de Jesus. E eu gostaria de ler uma passagem aqui do livro, deixa eu pegar aqui rapidinho, Pensamento e Vida, né? Ditado por Emmanuel, que o Emmanuel diz o seguinte: humildade não é servidão. Isso é importante saber, não é submissão, não é dependência. É, sobretudo, não é dependência, é, sobretudo, independência. É liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Isso é muito forte, né? Que nasce nas profundezas do espírito. E tem tudo a ver com o que Haroldo falou numa palestra que ele deu, que é o seguinte: a humildade, eu achei isso lindíssimo. A humildade em si mesma é uma prece e é o reconhecimento da grandeza de Deus. Isso é muito bonito. E voltando para o pensamento em vida, o Emmanuel diz o seguinte, que a humildade, cultivar a humildade é avançar para frente. Porque quando você muda esse olhar, né, que nós temos aí vários exemplos, né? Jesus, né, que se entregou na cruz. Olha a humildade. Jesus Cristo ajudou tanta gente. Ele parava, ele olhava as pessoas nos olhos, né? Hoje a gente tem um problema tão grande com essa questão de celular, né, de WhatsApp, né? As pessoas vivem com pressa, as pessoas vivem aceleradas. Então, essa pandemia, que eu acredito, né, que tem algum significado espiritual, sim, ela está convidando você, apesar de todas as dificuldades, né, a olhar para dentro, a desacelerar, né? O que eu posso melhorar dentro de mim? Principalmente na questão da humildade, né? Você vê muitas pessoas aí que têm situação financeira muito boa, também estão em casa, né? Também estão precisando aí de respiradores. Então, assim, é claro que não dá muito para comparar, né? Certos lugares aí, né? De comunidades, lugares mais simples, que realmente a parte da saúde é um pouco difícil, né? É muito difícil, na verdade. Então, ele fala que é isso, né? Você cultivar a humildade é avançar para frente sem prender-se, né? Sem prender, é projetar o melhor de si, mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. E o que acontece, né? Tem também o Gandhi. O Gandhi foi um grande exemplo de humildade. O Gandhi era muito perseguido, né? Tem a irmã Dulce, né? Chico Xavier, que trabalhou muito também. Agora, um dos maiores exemplos foi realmente Cristo, né? Na sua humildade, ele vivia com as pessoas, né? Mais simples, né? Que ele gostava de estar junto, né? De olhar nos olhos, de dar atenção. Ele poderia muito bem estar com os doutores lá da lei, que ele conversava também no mesmo patamar, digamos assim, mas não, ele escolheu estar com os menos favorecidos, né? Então, aproveitar, gente, essa quarentena para olhar para dentro, esse convite aí da espiritualidade, né? Que no final tudo dá certo e, né? E como segundo o Chico, tudo passa, né? Vamos pedir a Deus aí para isso passar rápido. É isso. Obrigada, gente. Contigo, Bruno.
Ô, Michele, não sei se você vai lembrar, a gente conversava há um tempo atrás sobre a humildade e você me contou, eu esqueci, mas talvez você lembre, se também não lembrar, não tem problema não, de um exemplo, acho que é do seu avô, sobre humildade. Você lembra disso? Você me contou, você lembra? Para contar pra gente? Ah, lembro, lembro. Lembro Era sim. sobre humildade, não era? Era, era. Ah, Então, o meu avô era. Nossa, meu avô deixou um legado, né? Era um fofo, lindo. O meu avô, ele era uma pessoa super simples, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha uma postura assim bonita, sabe? Gostava de se arrumar. É o que eu falei, né? Ele gostava de se arrumar sempre com aquela blusinha polo, bermudinha, tênis, mas a humildade foi o maior exemplo para mim de humildade, realmente, tá? E era um espírito muito evoluído. Nunca vi meu avô falando alto, meu avô sempre falava no mesmo tom. Tem vários exemplos, mas meu avô sempre me falava o seguinte: meu avô era muito católico, mas na época eu também já trabalhava no centro espírita e ele pedia às vezes uns passos, sabe? Ele não, ele gostava, respeitava muito. E ele falou uma coisa uma vez para mim que eu achei super bonito sobre Nossa Senhora. Ele era muito devoto, né, de Nossa Senhora, de Maria, e ele falava o seguinte, que Maria, eu fico imaginando o exemplo da humildade de Maria, né? Com aquele olhar, parece que só falar não consegue expressar o que realmente é. E o olhar, ele falava sempre do olhar de Maria, que era tão forte, isso é dele, tá, gente? Era tão forte, tão intenso, tão humano, tão grandioso, que até o mal, por vergonha, por se prostrava diante de Maria, se ajoelhava diante de Maria, pela força, né, do olhar. E interessante isso, porque agora eu lembrei, tinha um padre, Padre Pedro, ele já é falecido. Quando eu era da Igreja Católica, tinha banda, ele sempre falava para mim, eu nunca entendia. Isso veio agora na mente. Ele sempre falava assim, ele vinha me abençoar, aí ele falava assim, que Deus conceda nos seus olhos um pouco do olhar de Maria. Aí agora eu pensei, imagina se a gente conseguisse ter pelo menos 1% do olhar de Maria, porque um grande exemplo também de humildade, né, de misericórdia, de tudo, né? E a humildade realmente é isso, é a sua postura de vida, né? E é você realmente olhar para dentro, é você se conectar. E tem a ver com o Haroldo, né? O Haroldo fala o reconhecimento da grandeza de Deus, né? É você. É um momento agora de você desacelerar, de você ficar mais tranquilo, rever as suas coisas, olhar para dentro, né? Buscar simplicidade, porque humildade também tem a ver com simplicidade, né? Até de viver. Eu vou te dar o último exemplo, Murilo. Que coisa. Eu lembro que quando eu ia para Angra ver meu avô, a gente conversava em silêncio. A gente ia para um banquinho da praça, né? Ele sentadinho, ele enchia o bolso de miolo de pão, e parecia até que os passarinhos já sabiam. Ele jogava os miolos assim, aí vinha, né, pardal, vários passarinhos para comer. E ele olhava para o chão assim, com a bengala dele, ele ficava assim, no meio das pedras, assim, ele ficava tipo mexendo, remexendo, né? A areia do chão com a bengala dele, e a gente ali ficava, ó, em silêncio. Então, é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Meu avô sempre é um exemplo também para mim de humildade, né? Diante aí de vários espíritos que passaram também pela Terra. São Francisco de Assis. Nossa, não dá nem para enumerar. Que a gente tem um pouquinho, pelo menos, desse 1% aí, dessa humildade desses amigos. É isso. E você citou Francisco de Assis, né?
Ele que fez um voto de pobreza, ele que vinha de família rica, não é? E na praça pública tirou toda a roupa, não quero nada, né? Fez um voto de pobreza. É importante a gente falar que humildade não necessariamente tem a ver com a voto de pobreza, né? Você leu aí a questão da riqueza e tudo mais, né? E isso, a humildade vai muito além do voto de pobreza, muito além, né? Obrigado, Michele, você está falando um pouquinho. E aí, para a gente já se encaminhar já para o fim, para fazer um resumo disso tudo, eu trouxe lá também do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que eu gosto muito, sempre que eu tenho a oportunidade, eu coloco ela. Está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque demonstra, da rainha da França, né, lá em 1863, que ela transcreveu isso, e ela que vivenciou essa soberba, né, a vivência do mundo material, vivenciando esse mundo material plenamente, achando que, e assim seria, né, por ser uma nobre senhora, e assim entraria no reino dos céus, e ela nos traz uma grande lição. Eu trouxe essa passagem para a gente já finalizar, porque ela, como ninguém, vivenciou os dois lados. Ela vivenciou esse mundo material, né? Vivenciou profundamente, né? Porque ela era uma rainha, então ela tinha todos a seus pés, todo mundo servindo a ela, tudo que ela quisesse ela teria, e quando ela desencarnou, o que ela deparou? Isso que a gente vai ler aqui um pouquinho juntos, e ela vai trazer para a gente essa grande lição. E ela começa assim: quem melhor do que eu poderia compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é desse mundo. Pelo orgulho, eu me perdi na terra. Quem compreenderia a insignificância dos reinos da terra se eu não compreendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e como tal eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação eu senti quando, em vez de ser recebida com soberba, vi acima de mim, mas bem acima de mim, homens que eu julgava serem insignificantes e que eu havia desprezado por não terem sangue nobre. Foi então que compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que procuramos obter com tanta voracidade aqui na Terra. Ela se deparou com tudo aquilo que ela acreditava, enquanto aqui na Terra se deparou com uma visão, um comportamento espiritual, né? Uma vivência espiritual, melhor dizendo, totalmente diferente do que se dizia aqui na Terra, o que se vendia, melhor dizendo, aqui na Terra. Aquele que desse mais dízimo para a igreja entraria no reino dos céus, conquistaria o seu lote no mundo espiritual, não é? Então, eu, como a rainha, né, a rainha da França, eu achava que eu poderia entrar no reino dos céus e seria recebida com grandes pompas espirituais. E ela completa, viu? Ela ainda não acabou com as suas falas. Ela vai dizer assim: para se conseguir, é a grande lição que ela traz para a gente, para se conseguir um lugar no reino dos céus, é preciso ter desapego, humildade, praticar a caridade de forma cristã e ser bondoso para com todos, não só com os nossos próximos, mas para com todos, sem exceção. Aqui não nos perguntam quem fomos, que posição ocupamos, mas perguntam sobre o bem que fizemos aos outros e sobre as lágrimas que ajudamos a enxugar. Olha que lição, não é? Que a rainha da França trouxe para a gente aqui. Ela que ela achava ser a grande merecedora de entrar no reino dos céus, e ela viu que foi totalmente contrária, totalmente diferente disso. Que para ser recebido no reino dos céus é praticar o bem,
é ajudar o próximo, é acolher os mais necessitados, não é? E aqueles que faziam isso aqui na Terra e que ela desprezava foram recebidos, né, com muito mais carinho, melhor dizendo, não carinho espiritual, porque Deus ama a todos, mas com um abraço do mundo, do próprio mundo espiritual muito maior do que ela, que era uma soberana orgulhosa e se achava e se deparou com essa vergonhosa, como ela mesma disse, vivência, né, no mundo espiritual. É isso, Michele, você gostaria de falar um pouquinho mais a respeito? Fica à vontade, tá? Só algum comentário? Eu achei muito interessante. Imagina o que ela sentiu quando chegou no alto, né? E se comparou com toda essa situação, né? E, assim, até no momento que a gente está vivendo hoje, né? De muita ganância, né? Ainda bem que a gente não pode levar nada de material para o túmulo, né? Porque ia ser bem complicado, né? A gente leva a nossa atitude diante as pessoas, né? A nossa postura, o que de bom, né? As ações boas que a gente fez, né? Isso é um legado, né? Que você deixa. Nossa, imagino que ela sentiu. Realmente uma história muito forte. Com certeza, Michele, com certeza, né? E quem de nós aqui pode afirmar que nós talvez não fôssemos a própria rainha da França, não é mesmo? Então, a gente agora já vai seguir aqui para o final da nossa palestra. Agradeço a todos, agradeço a Michele e vamos então encerrar fazendo a nossa prece de encerramento. Como sempre nós temos na nossa Casa Espírita, às quintas e aos sábados, nós sempre fazemos a prece e um passe. Aqui não é possível fazer o passe, mas nós iremos fazer algum tipo de irradiação para que você aí em casa consiga sentir um pouco dessa energia dos amigos espirituais, fortalecendo o nosso espírito, né? Como se fosse se assemelhando um pouco o nosso passe na nossa casa espírita, tá bom? Então eu vou convidar a todos vocês agora que a gente possa fechar os nossos olhos, né? Levar o nosso pensamento ao alto mais uma vez, se conectar com os nossos amigos espirituais, com todos os amigos que nos auxiliam, que eles possam estar conosco nesse momento, seja onde estamos, sentados, deitados, não importa, que eles possam se colocar à nossa frente, fortalecer cada um dos nossos centros de força, limpando e, ao mesmo tempo, energizando cada um desses centros. E que assim nós possamos cada vez mais estarmos juntos, fortalecidos, com essa luz de Cristo, e todos os amigos espirituais que nos auxiliam, que nos guiam, estejam sempre conosco, hoje e sempre, diante dos momentos que vivenciamos, principalmente diante da nossa pandemia que estamos vivenciando agora, que nós possamos compreender cada um dos acontecimentos que nos passam, que nos rodeiam, para o nosso próprio aprendizado. E que cada centro de força de nosso perispírito possa ser fortalecido, os miasmas possam ser limpos, e assim recolocados a nossa força espiritual juntamente com as forças energéticas dos amigos espirituais que nos auxiliam nesse momento. Que nós possamos levar essa energia, essa emanação de energia diante dos nossos acontecimentos, das nossas vivências de cada dia. Gratidão imensa a todos e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado a Michele. Gratidão, viu? Espero ter você aqui mais uma vez, uma próxima oportunidade. Obrigado mesmo, tá bom? Do fundo do meu coração.
E os meus amigos, muito obrigado, então, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.